te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, como celebramos solenemente o mistério da ressurreição do vosso Filho, concedei-nos que merecemos também alegrar-nos com todos os santos quando ele vier em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 16, no versículo de 12 a 15. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer, mas não sois capazes de as compreenderem agora. Quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará mais por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciarão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesse caminho dessa ida de Jesus para a sua volta ao Pai, esse clima de despedida. E sempre a liturgia quer nos levar a essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Então a palavra nos conduz às obras do Espírito. Então aqui na primeira leitura sempre está nos relatando coisas que fala, né, da experiência feita com Jesus ressuscitado. E Paulo, Silas, eles caminhando lá para aquelas regiões de Atenas, encontram um homem que era religioso, e ele então prestava culto a Deus, né? Mas aos deuses, na verdade, e ele estava prestando culto a um Deus que ele não conhecia, que era um Deus desconhecido. E aí São Paulo fala aqui fala assim: ao Deus desconhecido, pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que vos anuncio, que é o Deus verdadeiro. Então, amados, que coisa linda isso, né? Eles não queriam deixar nenhum Deus para fora, então adorava
aos deuses e aquele Deus que era, para não deixar ninguém fora, adorava até um Deus desconhecido. E na verdade o Deus desconhecido era o Deus verdadeiro. Então assim também nós precisamos, muitas vezes, nós adoramos um Deus que não conhecemos, né? Mas esse Deus, ele é o Deus verdadeiro. Porque o que mais lindo na nossa vida de fé, a gente vê assim as pessoas que se formam para algo, né? Alguma profissão, ele estuda lá muitos anos para chegar àquele conhecimento. E nós que precisamos ser conhecedor da grande verdade que é Deus, e muitas vezes a gente não se dedica para conhecer Deus. A gente quer conhecer muitas coisas, né? O agricultor vai aprimorando, né, seu conhecimento com a agricultura, o outro, cada um na sua função vai aprimorando e vai aprendendo, porque vai utilizar daquele aprendizagem para uma qualidade melhor, né, de desempenho naquilo que você executa e exercita. E o centro da nossa vida, na verdade, é Deus. Porque é Ele que, se nós conhecermos a Deus verdadeiramente, nós vamos dar a vida por Ele, porque Ele é extraordinário. Então, é esse Deus que a gente precisa ser conhecedor, né? Para a gente prestar o nosso culto de adoração não a um Deus desconhecido, mas ao Deus vivo e verdadeiro, para que realmente nós possamos... E quem vai revelar isso? Quem vai revelar isso é o Espírito Santo. Tudo flui da ação do Espírito Santo. E aqui fala no Evangelho que naquele tempo diz Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Na verdade, a vida da gente, amados, nós vamos vivendo etapas. E dentro dessas etapas da vida, muitas coisas a gente precisa passar por experiência. A gente precisa caminhar na nossa vida para compreender muitas coisas. E Jesus fala aqui, né, que tem coisas que não adianta falar que não vai entender direito. Né? Como que um filho vai entender um pai e uma mãe se ele não é pai e não é mãe? Né? Não vai entender. Só vai entender quando ele for, ou fazer uma experiência, ou amadurecer. Né? Então, tem coisas que a gente vê, né? Você vai falar uma coisa para uma criança, uma coisa de adulto, ele não vai compreender. Né? Então, esse espírito que age em nós, ele precisa ser um espírito de sabedoria para que a gente possamos compreender as coisas de acordo com a nossa vivência, as nossas experiências. E esse Espírito de Deus, ele vai nos revelando. Quem é cheio do Espírito Santo vai compreendendo as coisas de Deus. E essa compreensão, ela se torna uma compreensão tão bonita e tão grande que ele vai até nos revelando coisas futuras. E quando nós chegamos ao ponto de compreender as coisas futuras, realmente nós vamos chegando na plenitude do conhecimento desse Deus. Então esse Deus, ele precisa ser conhecido, porque ele é o Deus verdadeiro. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma fé aonde nos encoraje, pelo poder desse Espírito Santo, para nós buscar o conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade se encontra na pessoa desse Deus que precisa ser conhecido. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante.
Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus